época em que o corre-corre e as diversas atividades do dia a dia impedem homens e mulheres de realizarem tarefas simples como cuidar das plantas da casa ou escolher a roupa que vai usar no final de semana, surge uma nova possibilidade, que para alguns é a solução dos seus problemas e para outros é uma nova oportunidade de trabalho. São os serviços de personals, que vão desde o profissional que cuida dos seus exercícios físicos, o personal trainer, como também aqueles que escolhem o cardápio da sua casa, o personal chef. E para começar a apresentar os diversos tipos de serviços personalizados que estão disponíveis no mercado, eu apresento para vocês o Personal Travel. O Personal Travel é o teu anjo da guarda em uma viagem. Normalmente, ele mora no país para o qual você está indo viajar, pois assim poderá te acompanhar em passeios, te mostrar os melhores lugares a serem visitados e ainda vai te auxiliar no idioma e estar ao teu lado, caso aconteça algum imprevisto, como por exemplo, precisar de auxílio médico. É importante que o profissional faça uma entrevista com o turista para saber das preferências dele. No Rio de Janeiro, por exemplo, há quem queira muito conhecer os bares de gafieira e de samba. Mas há também os que vão preferir assistir a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Ele é aquele que vai tornar a sua viagem ainda mais perfeita. Para aquelas pessoas que não têm tempo de ficar em filas de banco e são um pouquinho desorganizadas, o Personal Assistant é indispensável. Quem nunca atrasou uma conta por não ter lembrado da data ou mesmo por ter perdido o boleto? Uma das tarefas do Personal Assistant é organizar a tua agenda de pagamento. Mas o serviço dele vai além disso. Ele pode ser especializado em preparar malas para viagens, organizar armários e closets e até acompanhar crianças e idosos no médico. Ele é o profissional que se especializa em organizar a tua vida doméstica e familiar. Agora você confere a entrevista que Monique Mendes fez com Tony Ademo, o jornalista que tem se dedicado ao serviço de Personal Communicator. E logo mais, Mariana Simeonato conversa com a Personal Stylist Zoraide, aqui de Lajeado. Não saia daí! Quem não sentiu um friozinho na barriga na hora de apresentar um projeto? Ou ficou nervoso e não sabia o que falar numa entrevista de emprego? Pois é, hoje em dia, saber se comunicar e expressar suas ideias são quase uma obrigação na vida da gente. E já temos profissionais especializados em oratória e apresentações que auxiliam cada pessoa de acordo com a sua necessidade. Quem nos esclarece mais sobre as vantagens de contratar um personal em comunicação é o consultor Tony Ademo, que nos dá dicas importantes para melhorar a comunicação e alcançar o sucesso pessoal e profissional. Tony, tu é um consultor de apresentações e oratória, um personal de comunicação. Nos explica um pouquinho mais sobre isso. O pessoal denomina assim, né, personal de comunicação. O que é isso? Na realidade é um atendimento personalizado, é um coaching personalizado em comunicação, em apresentações. Porque normalmente as pessoas estão acostumadas, por exemplo, a ir num treinamento onde tem 10, 20 pessoas e conhecem técnicas e ferramentas de comunicação, mas que às vezes não é especificamente para aquilo que ela está precisando para aquele momento. Porque às vezes ela está precisando, por exemplo, para a apresentação do trabalho de conclusão ou para uma apresentação de um produto e as pessoas falam lá, talvez no treinamento, sobre conversar ou trocar ideias ou fazer uma apresentação que não seja aquela que ela está precisando para o momento. Então o personal é aquele profissional que vai ver qual é a necessidade, o que ela está precisando para aquele momento e aí sim vai trabalhar em cima daquela necessidade. Então é muito, muito, muito personalizado, bem específico para aquilo que a pessoa está precisando para o momento. Como tu chegou a ser um personal de comunicação? Isso é muito interessante, porque eu trabalho em comunicação, em rádio, televisão, trabalhei durante muito tempo e treinava pessoas em cursos tradicionais, em cursos normais. Então dava treinamento de oratória, treinamento de comunicação, de liderança. E com o tempo eu fui percebendo que alguns alunos meus, alguns clientes, não tinham tempo para ir para uma sala de aula. Ou às vezes não estavam a fim de se expor ou não podiam se expor na frente de mais pessoas. Ou às vezes queriam um resultado mais rápido. Então eu comecei a atender essas pessoas fora de sala de aula, fora de sala de treinamento. E aí eu comecei a ver, poxa, tem tantas pessoas que estão procurando isso é um nicho novo de mercado.
Então eu comecei a atender essas pessoas, atender 1, 2, 3, e quando eu vi começou a crescer muito, e inclusive agora a gente está com uma empresa, montamos uma empresa especificamente para atender esse coaching personalizado e para atender principalmente esse mercado de apresentações. O que é a tua empresa, na verdade? Como que vocês trabalham no mercado? A nossa empresa hoje está focada exclusivamente em apresentações, né? Apresentações, nós trabalhamos com o conceito de apresentações poderosas. E nós entendemos que uma apresentação é uma mídia, é uma forma de divulgar a tua empresa, é uma forma de vender a tua empresa, vender as tuas ideias. Então hoje nós trabalhamos praticamente só com apresentações e preparação de apresentadores. Então um dos serviços que nós temos hoje na nossa empresa, por exemplo, é a solução completa. O que é isso? Você tem uma apresentação para fazer, não sabe nem por onde começar. Nós vamos desde o básico, ou seja, o cenário da apresentação. Quem é teu público, quais são os benefícios, tudo aquilo que você precisa ter para uma apresentação, nós fizemos o cenário, depois nós confeccionamos o roteiro, ou seja, o que vai ter no início, o que vai ter depois, tal. Tudo pronto, exatamente o fluxo que você vai seguir, a estrutura narrativa que você vai seguir. E aí nós trabalhamos com um conceito que a gente chama de storytelling, que traduzindo para o português é a arte de contar histórias, de como colocar boas histórias dentro da tua apresentação. Depois de fazer essa confecção toda de roteiro e de estrutura narrativa, nós fizemos o apoio visual, que são os slides, que é o PowerPoint, que todo mundo está acostumado, mas que utiliza às vezes muito mal. E depois de apresentar essa solução dos slides, a gente treina o apresentador. Então a gente faz toda a preparação na apresentação. Você chega com uma ideia e diz, olha, Tony, eu tenho que dar uma palestra na convenção anual da minha empresa. Ou eu tenho que fazer meu trabalho de conclusão. Nós vamos fazer todos esses passos e vamos entregar uma solução completa para as pessoas. Esse é um dos serviços que diferencia a nossa empresa hoje. Também nós temos o coaching, que aí nós atendemos personalizado as pessoas, que você vai dizer, olha, Tony, quero só melhorar minha comunicação, ou já tenho minha apresentação, quero só ensaiar. Então é um outro serviço que nós apresentamos também, e ainda trabalhamos com a área de discursos, que muitas pessoas têm que passar por isso. Seja um orador de uma turma, um presidente de uma entidade, de uma organização, vem com a ideia do evento que tem que participar, e nós montamos todo o conteúdo e sempre treinando esses apresentadores. Então a gente não entrega só a solução escrita, ou os slides, ou o roteiro. A gente entrega sempre a solução completa para que a apresentação da pessoa tenha impacto e ela consiga atingir o resultado. Porque hoje a gente está acostumado aí nas empresas, e eu tenho certeza que o público em casa já viu isso, ou até em outros lugares, aquela apresentação do PowerPoint cheio de bullet points, chata, que você não aguenta. Você vai para a universidade, às vezes, aquela aula que tem muito slide, muito texto. Então, nós trabalhamos com apresentações criativas, interessantes, que são gostosas de assistir. Tony, só te interrompendo, vocês montam a apresentação, mas ensinam para as pessoas depois, não sendo esse trabalho pontual, as pessoas vão ter uma base para saber fazer isso sozinhas depois? Isso é o mais legal, porque uma vez que você passa por esse processo, você consegue depois aplicar no teu dia a dia. A nossa empresa também tem workshops onde nós damos treinamentos em company, mas o nosso foco é realmente esse trabalho específico. Mas qualquer pessoa que vai passar por todo esse processo, ela vai pegar o jeito de fazer isso. E aí ela pode depois arrumar uma outra apresentação, ela pode fazer um outro trabalho dentro do que ela conheceu dessas técnicas do trabalho da nossa empresa. Tem como diferenciar, tem como dizer o que é uma boa oratória, uma boa apresentação de uma outra não tão boa? Tem. Eu acho que a boa apresentação é aquela onde as pessoas sabem do que foi falado. Porque às vezes você tem uma boa oratória, uma boa apresentação, mas no final você pergunta, tá, mas sobre o que foi dito? Eu não sei, mas foi boa, foi legal, os slides até estavam bonitos, teve até umas historinhas, umas piadas. Tá, mas qual foi a mensagem? Não sei. Então uma boa apresentação, uma boa oratória é quando a pessoa te entende, ela sabe exatamente daquilo que você está falando e principalmente ela sabe aquilo que você quer que ela faça. Seja comprar um produto, seja engajar mais para realizar um trabalho, seja para um conceito, para uma ideia, seja para o que for. Ela sai dali exatamente com a ideia do que ela tem que fazer. Qualquer um pode melhorar a sua oratória? Sem dúvida nenhuma. As pessoas sempre dizem, não, porque fulano tem o dom da oratória, isso nasceu com isso. Não. A gente tem uma estimativa que só 7% da população realmente nasceu com o dom de se comunicar bem. Imagina, nós temos 93% de pessoas que não nasceram com isso. E quantos oradores bons nós temos no Brasil? Então é possível sim a gente aprender, conhecer melhor a oratória, a comunicação, desde que a gente se prepare. É necessário que a gente saia da zona de conforto e procure se especializar, procure ler mais, ler livros, olhar outros apresentadores, ver outras formas de apresentação, outras formas de oratória, e treinando bastante você pode sim se tornar um bom orador.
Bom, Tony, antes tu falou então que é um personal, mas é normal hoje em dia muitas pessoas sentirem aquele friozinho na barriga na hora de apresentar um projeto ou numa entrevista de emprego, às vezes perder a noção, a ideia ou sentir uma insegurança na hora H. Existe alguma técnica, alguma dica que tu pode nos dar para o pessoal que está em casa, que vai passar por esse tipo de situação? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, é uma pergunta extremamente interessante. E sim, existe dicas que podem auxiliar a pessoa que está em casa, que vai passar por uma apresentação ou por uma entrevista de emprego, esse exemplo que você deu. E qual é ela? É estar bem preparado. As pessoas necessitam treinar, se preparar para uma apresentação. Então, se você sabe que você vai para uma entrevista de emprego, treine isso. E como se faz isso? Pense o que o apresentador poderia perguntar para você. Quais as perguntas que ele pode fazer? E aí você treina qual é a sua resposta. Porque aí você treinando, vai chegar na hora, você vai estar menos nervoso. Uma coisa que às vezes a gente ouve, faça o curso ou leia o livro que você vai perder o medo de falar em público. É impossível perder o medo, mas é possível controlar ele e é através de treino. Então vamos passar para o pessoal de casa algumas dicas, algumas técnicas do passo a passo disso. Bom, o passo a passo é o seguinte, quando você tem uma apresentação para fazer, você deve primeiro pensar qual é o objetivo da sua apresentação, aonde você quer chegar com ela, porque por mais óbvio que isso pareça, às vezes as pessoas esquecem disso. Qual é o objetivo da tua apresentação? É vender um produto? É convencer? É gerar engajamento? O que você quer com ela? Segundo, você tem que ter bem claro qual é o seu público. Se é numa entrevista de emprego, qual é o objetivo da pessoa? Qual é o público que vai estar ali te vendo? Se é um entrevistador, se é uma apresentação de um produto, qual é o público que vai ver isso? Depois você tem que definir bem quais os benefícios que as pessoas vão ter com a tua apresentação ou com aquela tua fala. Depois você tem que definir quais os pontos que você vai abordar. É sempre importante numa apresentação a gente ter um fluxo, ou seja, abertura, fechamento e desenvolvimento, que é a estrutura tradicional de qualquer redação que a gente aprendia lá no 2º grau, né? Início, meio e fim. Tem que sempre ter isso numa apresentação. Então esses são os pontos básicos que a gente precisa para qualquer apresentação. Pode ser para uma palestra, pode ser para um trabalho de conclusão, pode ser para uma venda ou até para uma entrevista de emprego. Existe alguma regra, alguma forma de comunicação que tu possa usar para conseguir conversar com a pessoa melhor, não ter aquele medo, não ter aquele friozinho na barriga na hora? Isso é interessante também, porque a gente só consegue aprender algumas coisas se a gente tentar. E o maior medo das pessoas é ao falar em público, ao conversar, então elas evitam isso. Se você evitar sempre conversar com as pessoas ou ir lá trocar uma ideia, você nunca vai aprender aquilo. Então, para ter uma boa oratória, é necessário arriscar. Você tem que sair um pouco da tua zona de conforto, tem que ir lá às vezes puxar um papo, conversar com a pessoa e sempre pense quando você for conversar com alguém, por exemplo, de você fazer perguntas que sejam interessantes para aquela pessoa. Você pode perguntar sobre o trabalho dela, há quanto tempo ela está trabalhando lá, o que ela faz exatamente, você pode perguntar sobre a família dela, da onde a pessoa veio, perguntas que a pessoa vá se interessar em responder. Quais são seus hobbies? Se você descobre que ela gosta de algo, faça perguntas, se interesse realmente por aquilo que ela está dizendo. Porque normalmente a gente quer conversar, mas a gente está mais interessado em a gente falar. Eu estou interessado em contar as minhas coisas. E não, uma conversa boa, agradável, sempre vai ser se você focar na outra pessoa e deixar ela falar mais e você fazer mais perguntas. Tu acha que a internet é culpada por daqui a pouco inibir as pessoas na conversa tete a tete, por exemplo? Eu acho que é demais a gente dizer, olha, a culpada de a gente perder esse grau da comunicação A1 é a internet. Mas sim, ela ajuda nesse processo, porque você, em vez de falar para alguém que está na sala do lado, você manda um e-mail. Em vez de você chamar a pessoa e conversar com ela, você fala pelo MSN ou pelo Facebook. Isso realmente está atrapalhando um pouco a nossa comunicação. E a gente vai ter um fenômeno agora com essa geração Z, que é a geração abaixo de 15 anos, que já está começando a sentir isso, essa falta de capacidade de se expressar falando. Porque até consegue expressar escrevendo, mas falando é uma dificuldade.